o Deus de toda graça. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 1 Pedro 5, versículo 10. Pedro, em ambas as suas epístolas, dirige-se aos crentes da diáspora judaica. Os cristãos da época sofreram perseguições tanto de judeus como de gentios, com algumas das mais ferozes oposições vindo dos primeiros. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que, na Judéia, estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. 1 Tessalonicenses 2, versículos 14 e 15. Todas aquelas epístolas que se dirigem especificamente aos crentes judeus, a carta aos Hebreus, as duas cartas de Pedro e a epístola a Tiago, abordam o assunto das provações. Isto era algo difícil para um judeu salvo entender. Eles entendiam que as bênçãos terrenas eram um sinal da aprovação de Deus, enquanto o sofrimento sinalizava a sua desaprovação. Certamente, como nação, eles experimentaram muitas vezes a mão disciplinadora de Jeová. Seca, conflito, divisão, cativeiro e subjugação. Para um cristão, porém, seja judeu ou gentil, a bênção terrena não é a nossa esperança. Não temos terra prometida aqui. Temos uma esperança melhor e celestial. O sofrimento é o nosso destino atual. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3, versículo 12. Deus, entretanto, não nos deixou sem recursos. A atividade da graça de Deus não termina com a salvação. É nosso privilégio chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, versículo 16. Lá encontramos um sumo sacerdote solidário, um sumo sacerdote como nenhum descendente de Arão jamais foi ou poderia ser, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. O homem, Jesus, experimentou o deserto com suas privações e provações. Não há prova ou dificuldade pela qual Cristo não tenha passado antes de mim e encontrado seus recursos em Deus, Pai. Ele suprirá o meu coração com a graça necessária. Muitos, sem dúvida, se lembrarão do penúltimo versículo de Apocalipse. Sim, venho muito em breve. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 20. Escapar deste cenário de confusão e queixas de criaturas certamente será uma misericórdia. Quanto mais cedo, melhor. Na verdade, Judas apresenta o arrebatamento desta forma: esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas, versículo 21. Mas lembramo-nos do versículo final do Apocalipse? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Apocalipse 22, versículo 21. Sua provisão de graça nos sustentará ao longo da planície sombria da vida até o fim.
É completamente errado supor que apenas os fracos e desamparados precisam da graça, ou que ela é apenas para momentos de dificuldade. É quando somos fortes que corremos maior perigo, pois é então que os dardos do inimigo encontraram as fendas da armadura. Nossa própria força sempre será nossa maior fraqueza, e na nossa maior fraqueza, a graça de Deus manifestará o seu maior poder. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Em sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo encoraja um servo de Deus fiel, mas desanimado. Ele fala de lágrimas, de reacender o dom de Deus, de espírito de covardia, de não ter vergonha, de suportar dificuldades. Não que tudo isso caracterizasse Timóteo. No entanto, havia esse perigo. O desânimo sempre foi a ruína do santo de Deus. Considere Elias, Davi ou Ezequias. Quando as coisas não acontecem como esperamos ou quando tropeçamos em nossas próprias forças, a porta se abre para que o desânimo se instale. Qual é o remédio? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2, versículo 1. Não temos força dentro de nós. Nunca deveríamos ficar surpresos quando descobrimos esta verdade. Este é o próprio estado em que a graça de Deus está livre para agir. A graça não pode ser armazenada. Isso só levaria à independência de Deus. Devemos utilizá-la diariamente. Assim como os filhos de Israel tinham que coletar o maná fresco todas as manhãs, nós também precisamos. Voltando ao versículo com o qual começamos, o Deus de toda graça. Notamos que a epístola de Pedro é uma epístola do deserto. Nossa herança permanece uma coisa futura. Deus sustentou Israel no deserto e também nos sustentará.